Lionel Andrés Messi Constantini nasceu no dia 24 de junho de 1987 em Rosário, Argentina. Messi se negava a ir às compras com a família quando não lhe deixavam levar alguma bola. Daria seus primeiros passos nas categorias menores do abandeirado Grandoli. Entrou para a equipe após ser chamado pelo treinador para completar o time para uma partida. Tinha apenas 4 anos. Lionel conseguia se sobressair com garotos de até 7 anos. Seus pais o tiraram do clube após não lhes deixarem acompanhar um jogo do filho por falta de dinheiro para pagar os ingressos. Quando completou 7 anos, ingressou então nas divisões menores do clube do coração, o Newell's Old Boys. Léo jogava regularmente futebol na rua de casa, ao lado dos irmãos mais velhos Matias e Rodrigo Messi, e dos primos maternos Emanuel e Max Biancucci. Lionel, à velha altura, conseguia jogar contra adversários de 18 anos. Porém, com 11 anos, detectou-se um problema hormonal que retardava o crescimento de Lionel Messi. O tratamento custava $900 mensais, que consistia em injeções alternadas em cada perna, toda noite. Foi custeado pela fundação onde seu pai trabalhava, até que a fonte secou. Como o Newell's não quis custear a continuação do tratamento, o pai ofereceu o filho ao River Plate. O interesse do clube do capital fez com que o Newell's voltasse atrás, mas de forma insuficiente, oferecendo 200 pesos ao mês. O pai de Jorge, então, resolveu levar o filho para a Espanha e, consequentemente, fugir dos efeitos da crise econômica que ocorria na Argentina. Uma prima da mãe de Jorge, Messi, vivia em Lérida, na Catalunha, e acolheu Messi. Lionel passou a ser observado por um olheiro do Barcelona, que o recomendou para testes no clube. Com 13 anos e 1,40 m de altura, conseguiu se sair bem com os garotos 2 anos mais velhos. Recebeu o apoio de Giuseppe Maria Miguel, o mesmo homem que levou Diego Maradona ao Barça. Mas o presidente Joan Gaspart e o diretor desportivo Carlos Rexach hesitavam em adquirir o jovem, uma vez que teria de custear as despesas não só do tratamento, mas também da mudança familiar. O Barcelona só se convenceu após Rexach observar Messi, que estava no Infantil B, jogar pelo Infantil A contra uma equipe de jogadores bem mais velhos. Além de pagar pelo tratamento e pela mudança da família de Messi, o Barcelona também contratou Jorge para ser informante. Eu o contratei em 30 segundos. Ele me chamou muita atenção. Em meus 40 anos de futebol, jamais havia visto coisa semelhante. De 5 situações de gol, converteu 4 e tem uma habilidade excepcional. Me lembrou o melhor Maradona. Seu primeiro contrato eu assinei, simbolicamente, em Guardanapo. Queria contratá-lo o quanto antes. Não podia deixá-lo escapar. Ainda assim, o começo foi difícil. Um tratamento mais intensivo e caro precisou ser feito. O Newell's se negou a enviar a documentação necessária para o Barcelona, precisando-se de intervenção da FIFA em favor da permanência do garoto de 14 anos no clube catalão. Com família radicada na Espanha, cresceu 30 centímetros em 30 meses. Jogando no Barcelona C, na temporada 2002-2003, marcou 33 vezes em 30 partidas e passou a ser conhecido pelos jogadores da equipe principal, criando uma boa relação com os brasileiros Fábio Rockenbach, Thiago Motta e principalmente Ronaldinho Gaúcho, que lhe apresentaria como seu irmão mais novo, e com seus compatriotas Juan Román Riquelme e Javier Saviola. Ainda sem ter estreado entre os profissionais, já eram disputados pelas seleções júniores de Argentina e Espanha. Arsène Wenger, técnico do Arsenal, chegou a convidá-lo para jogar na equipe inglesa. O Barcelona imediatamente prorrogou o contrato de Messi até 2012. Messi foi integrado ao time principal na temporada 2003-2004, com 16 anos, em um amistoso contra o Porto, na inauguração do estádio do Dragão, em novembro de 2003. O primeiro jogo oficial, porém, só veio no clássico contra o Espanhol, em 16 de outubro de 2004. Tornou-se o jogador mais novo a jogar na Liga Espanhola e Liga dos Campeões da UEFA. Marca que foi batida por Borja
Cricket em 2007. O primeiro gol foi contra o Albacete em 1º de maio de 2005. Depois de ser artilheiro, o melhor jogador e campeão da Copa do Mundo Sub-20 em 2005, ganhou mais espaço no Barcelona, que renovou seu contrato até 2014. Na temporada 2005-2006 se tornou titular. Na Copa de 2006 contra a Costa do Marfim, passou o jogo no banco e assistiu à vitória por 2-1. Estreou na Copa do Mundo, segundo jogo da fase de grupos contra a Sérvia e Montenegro, jogo onde fez história. Com 18 anos e 357 dias de idade, tornou-se o quinto jogador mais jovem a marcar um gol na Copa do Mundo, a marcar o último da goleada por 6-0. Em 2007 foi eleito o segundo melhor jogador do mundo, atrás de Kaká e à frente de Cristiano Ronaldo. Em 2007, na Copa América, na Venezuela, em 11 de julho, fez sua melhor participação no torneio, marcando um gol contra o México na vitória por 3-0. Porém, na final diante do Brasil, a Argentina foi derrotada por 3-0 e terminando o torneio como vice-campeão. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, o grande jogo foi nas semifinais contra a seleção brasileira, reeditando a final da Copa América, que acontecerá há exatos um ano atrás. Messi foi decisivo e brilhou ao lado de Riquelme e Agüero, que marcaram os gols na vitória por 3-0, sacramentando a classificação para a final das Olimpíadas. Na final contra a Nigéria, Messi participou do gol que deu o título aos argentinos. Assumiu o protagonismo nos Blaugranas na temporada 2008-2009. Em setembro de 2009, renovou seu contrato com o Barcelona até 2016. Em 1º de dezembro, venceu o prêmio Ballon, entregue pela revista francesa France Football ao melhor jogador da última temporada. Em dezembro, Messi foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA, à frente do português Cristiano Ronaldo, do brasileiro Kaká e dos espanhóis Xavi e Iniesta. Finalizou o ano de 2009 com um total de 6 títulos pelo Barcelona: Copa do Rei, La Liga, UEFA Champions League, Supercopa da Espanha, UEFA Super Cup e Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em janeiro de 2010, marcou seu 100º gol pelo Barcelona, na vitória por 4-0 sobre o Sevilla. Fez seu jogo de número 200 pelo Barcelona em 24 de março de 2010 contra o Osasuna. Em abril de 2010, pela primeira vez, Messi marcou 4 gols em uma única partida, na vitória por 4-1 sobre o Arsenal no Camp Nou, garantindo ao Barça a vaga na semifinal da Champions League. Em 2010, na Copa do Mundo na África do Sul, Messi não fez nenhum gol na competição. Em janeiro de 2011, iniciou o ano sendo o eleito melhor jogador do mundo pela segunda vez consecutiva, com o prêmio agora denominado Bola de Ouro da FIFA, devido à junção do prêmio da FIFA com a da France Football. Venceu seus companheiros Xavi Hernández e Andrés Iniesta. Na final da temporada, se sagrou campeão da La Liga e da Liga dos Campeões pela terceira vez. Léo fez seu gol de número 200. Aconteceu em uma partida da Liga dos Campeões contra o Vitória Pilsen. Em 11 de dezembro, Messi bateu de frente mais uma vez com Cristiano Ronaldo, desta vez em um derby válido pelo Campeonato Espanhol, jogo que foi realizado no estádio Santiago Bernabéu. Em 2011, depois da Copa América na Argentina, Lionel Messi foi nomeado capitão da seleção. Seu primeiro jogo como capitão pela primeira vez em sua carreira, faz um hat-trick com a camisa de sua seleção. Saiu aplaudido pelos torcedores suíços. Voltou a marcar 3 gols, dessa vez contra a seleção brasileira, no qual foi autor de um hat-trick, sendo o melhor jogador da vitória argentina pelo placar de 4-3. No ano de 2012, Lionel Messi fez 91 gols em 69 partidas e também foi eleito o melhor jogador do mundo. Em 16 de março de 2014, diante do Osasuna, Messi se tornou o maior artilheiro da história do Barcelona, com 371 gols, assim passando o ex-atacante Paulino Alcántara. O jogo terminou 7-0 para o Barcelona, com direito ao hat-trick do atacante. Em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, a seleção argentina voltou a ser vice-campeã, dessa vez para a Alemanha. Em 2015, na Copa América no Chile, foi vice-campeão da Copa América de 2015 com a Argentina. Messi foi peça importante para a campanha argentina. Na final, os hermanos foram batidos pelo Chile nos pênaltis.
onde somente Messi converteu para os argentinos. Dessa forma, o título ficou com os anfitriões do torneio. No dia 11 de janeiro de 2016, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela quinta vez. No dia 29 de março de 2016, com as suas marcas históricas, o argentino chegou ao seu 50º gol com a camisa da seleção argentina após marcar de pênalti contra a Bolívia. Esse gol foi também o seu de número 499 na carreira. Em 2016, na Copa América Centenário, Messi estreou pela Copa América Centenário na partida contra o Panamá. O camisa 10 entrou no segundo tempo e precisou de apenas 20 minutos em campo para marcar um hat-trick. Na semifinal, em 21 de junho, marcou o segundo gol na vitória de 4-0 contra os Estados Unidos. Uma cobrança de falta espetacular e ultrapassou a marca de Gabriel Batistuta como maior artilheiro da história da seleção argentina, com 55 gols marcados. Assim como no ano anterior, o Chile foi campeão nos pênaltis. Messi perdeu sua cobrança. No final da partida, se aposentou da seleção. Entretanto, em 12 de agosto, anunciou seu retorno à seleção, sendo convocado pelo novo treinador da seleção argentina, Edgardo Balsa, para as eliminatórias. Ultrapassou a marca de 300 gols pelo Campeonato Espanhol, marcando 2 vezes na vitória sobre o Sporting de Gijón por 3-1. No dia 23 de fevereiro de 2016, Messi quebrou o incômodo tabu de nunca haver marcado um gol sequer no goleiro Peter Cech. Messi marcou 2 vezes na vitória do Barcelona por 2-1 em pleno Emirates Stadium nas oitavas da Champions. Em julho de 2017, renovou seu contrato com o Barcelona até 2021. Em 2017, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, em seu retorno marcou um único gol da vitória sobre o Uruguai por 1-0. Com a classificação em risco, Messi marcou um hat-trick no Equador e levou a seleção à Copa do Mundo na Rússia. Os gols o tornou o maior artilheiro das eliminatórias da Conmebol, ao lado de Luis Suárez. Léo, ao fazer seu gol de número 566 contra o Betis, se tornou o segundo jogador que mais marcou com a camisa de um único clube, superando o Miller e ficando atrás apenas de Pelé, que tem 643 gols pelo Santos. Com a saída do ex-capitão Andrés Iniesta em maio de 2018, Messi foi nomeado o novo capitão da equipe. Em 12 de agosto de 2018, ele conquistou seu primeiro título como capitão do Barcelona, a Supercopa da Espanha em 2018, após a vitória por 2-1 sobre o Sevilla. Em 2018, na Copa do Mundo na Rússia contra a Nigéria, Messi fez o gol que o tornou o terceiro argentino depois de Diego Maradona e Gabriel Batistuta a marcar em 3 Copas do Mundo diferentes. Nas oitavas de final contra a França, Messi deu 2 assistências, se tornando o primeiro jogador a prestar assistência nas últimas 4 Copas do Mundo e o primeiro jogador a dar 2 assistências em um jogo pela Argentina desde que Diego Maradona. Terminou a temporada 2018-2019 como artilheiro da Liga dos Campeões e com o título da La Liga. Em 2017, Messi voltou à seleção para a Copa América. O argentino se afastou após o fracasso de seu país na Copa. Messi marcou 2 gols contra a seleção da Nicarágua em seu retorno no último jogo de preparação antes do início da Copa América de 2019. No segundo jogo, pela Copa América, em 19 de junho, Messi marcou um gol de pênalti no jogo, que foi 1-1 contra o Paraguai, assim evitando a eliminação da Argentina na Copa América. Messi se despediu da Copa América 2019 após dar assistência para o gol de Agüero a abrir o placar para a Argentina contra o Chile. Quando o jogo estava 2-0, o árbitro quis aparecer e expulsou Messi no lance onde ele só apanhou. A Argentina venceu o Chile por 2-1 e garantiu o 3º lugar da Copa América. A vida é feita de ciclos que morrem e nascem de novo. Deixe seu like. Até semana que vem.